E aí, tubarões? Então, já estamos a fechar esta oportunidade que pegamos no USDCAD. Esta operação nos pagou um risco-retorno 1/7. Para dizer que se você arrisca uns $10, sai com 70, arriscando uns 100, sai com 700, arriscando 1000, 7000. Então, esta operação aqui nos pagou risco-retorno 1/7. Então, eu vou explicar como é que foi possível pegarmos esta operação de uma forma muito simples e prática. Espero que apliquem deste lado. Então, como é que foi possível primeiro pegarmos esta operação? Deixa-me limpar isso daqui. Como tivemos uma live, a explicar a alguém também. Então, primeiro, nós sabemos que estamos numa tendência clara de queda no USDCAD. Numa tendência de queda, o que nós vamos procurar? Oportunidades de venda. Sabendo disso, que nós vamos procurar oportunidades de venda, nada também nos impede de comprarmos. Mas nós só vamos comprar após o preço romper o último fundo e o preço mostrar intenções de ir buscar esta zona. Foi basicamente isso que nós vimos. Então, já que sabemos que o preço tende a vir para esta zona, nada nos impede de irmos junto com o preço. Então, o preço vai rompendo os topos, respeitando os fundos. E quando o preço faz isso, ele nos mostra que eu estou a subir. Eu estou numa tendência de alta. Só que esta tendência de alta é interna. Isto daqui é uma correção. Mas esta correção, como nos mostra uma tendência de alta, nós simplesmente esperamos que o preço rompesse o próximo topo. Quando retrai, procuramos oportunidade de compra aqui abaixo e vamos junto com o preço para mais acima. Só depois disso é que poderemos procurar oportunidade de venda na confirmação e continuar com o fluxo de queda. Boa, já entendemos o básico, a lógica por detrás desta coisa. Então, vamos explicar melhor. Ali, qual é que foi o movimento exato que nós vimos e qual foi o motivo que nos fez entrar. Deixa-me limpar isso daqui agora. Então, tem um conceito básico que nós usamos na turma dos tubarões, que é simplesmente price cycle, ou simplesmente ciclo do preço. Tem 2, 3 formas de explicar isso, mas a forma mais simples e fácil é essa daqui. Nessa estratégia de price cycle, nós simplesmente temos uma zona de consolidação. Boa, esta zona de consolidação aqui será a nossa primeira fase. A segunda fase é quando o preço rompe esta zona. Ao romper esta zona, o preço muitas das vezes nos deixa uma ineficiência e deixa uma zona de demanda ou um order block, dependendo da tendência que vai pegar. Se for numa zona premium, será na venda. Se for numa zona de demanda, será na compra. Então, esta expansão, este rompimento daqui, esta captura, será a nossa segunda fase. A nossa terceira fase é quando o preço começa a retrair. Então, na retração, o preço vai criando liquidez. Qual é o objetivo desta retração? É simplesmente fechar a ineficiência e nós vamos procurar oportunidade no nosso ponto de interesse. Pode ser um order block, pode ser na zona de equilíbrio e nós só vamos procurar oportunidade quando o preço realmente estiver barato. Então, o que aconteceu? Nós simplesmente pegamos a oportunidade aqui, confiando na próxima fase, que é a última fase, que é a quarta fase, a fase de expansão. Qual é o objetivo da fase de expansão? É simplesmente capturar a liquidez. Então, esta é a fase de expansão. Tendo este movimento, nós vamos já para o preço. Temos o esboço básico disso. Então, já temos um esboço básico. O que nós vamos fazer? Este ponto foi a zona que nós procuramos oportunidade de entrada. O nosso alvo para mais acima. Poderíamos levar o alvo
para a zona de reação, que é basicamente a zona que nós vamos procurar por venda. Mas neste caso, acabamos fechando de forma manual. Então, vamos mostrar isso agora no preço. É basicamente isso daqui. Isso daqui. Conforme falamos aqui, o preço está numa tendência clara de queda. Em 4 horas dá para ver isso melhor. Mas isso não nos impede de comprarmos. Falamos sobre a quebra de estrutura dos últimos fundos, que é basicamente isso daqui. O preço rompendo os últimos fundos valida a nossa estrutura de queda. Mas isso não é tudo. O preço já rompeu o último fundo, o preço começa a mostrar intenções de subida, intenções de uma estrutura de alta. Ok, nós não vamos lutar com o preço. Primeiro temos a nossa consolidação. O preço acaba de romper esta consolidação, deixando a ineficiência, deixou um ponto ideal. Quando o preço sobe e retrai, nos dá a terceira fase. Guys, eu parei um pouco o vídeo porque vi que escrevi mal consolidation ou consolidação. Então, continuando. A consolidação é basicamente essa. A próxima fase, que é a segunda. Primeira fase, consolidação. Segunda fase, expansão. Não é expansão. É basicamente um rompimento. Depois deste rompimento, nós esperamos a terceira fase, que é a fase de retração, quando o preço começa a cair, em busca de fechar este ponto, que é nosso imbalance ou simplesmente esta ineficiência. Então, o preço começou a cair. Ok, está tudo bem. O nosso ponto de interesse é este. Nós simplesmente, para não termos que arriscar muito, pegamos a oportunidade na zona de 50% do nosso bloco de ordem. Colocamos a ordem na zona de 50%, o stop loss abaixo. Fora isso, esta é a quarta fase de expansão. Qual é o alvo? Primeiro, falamos que alvo vamos levar para a próxima zona de liquidez ou a próxima zona de reação. A nossa próxima zona de reação seria basicamente esta daqui, onde vamos procurar oportunidade de venda. Porém, nós preferimos fechar agora esta operação. O alvo final seria basicamente aqui. Porém, prefiro pegar esses 7%, deixar exatamente no bolso. Então, um risco-retorno 1/7, basicamente 7% para o bolso. E é isso. Qualquer dúvida que tiverem sobre esta operação, qualquer dúvida que tiverem sobre outras operações, neste caso, podem deixar aí. O que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui no canal como aulas, como dúvida para sanarmos isso tudo. Então, tubarões, se isso aqui foi essencial, deu para aprender qualquer coisa, peço que deixem aí o vosso like, se inscrevam para trazermos mais conteúdo. E é isso, tubarões, vamos para cima.